Olá, estaremos estudando hoje a lição número 10, lição da nossa escola bíblica dominical, que tem por tema o ministério de mestre ou doutor. Estamos já no finalzinho dos estudos do nosso manual de lições bíblicas, cuja temática nesse trimestre tem sido dons espirituais e dons ministeriais. Estamos falando sobre a maneira mais adequada de servirmos a Deus e ao mesmo tempo sermos úteis aos nossos semelhantes com uso dos dons concedidos pelo Espírito Santo, dons extraordinários. E o nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tendo diferentes dons, escreveu Paulo. Nunca foi elaborado um plano que permitisse que todos os cristãos exercessem os mesmos dons. Deus demonstrou em seu propósito que as pessoas desempenham funções diferenciadas inerentes a um determinado dom. A própria natureza da pessoa humana requer isso. Nunca houve um estado de perfeita igualdade em nada que existe. Em se tratando de diferenças individuais, Deus exerce sua soberania e concede dons como ele bem entende, a quem ele quer e como ele quer. Aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. O ministério de mestre ou doutor anuncia àqueles que instruem ou comunicam algum conhecimento. Esse dom ministerial é usado para denotar uma classe de pessoas diferentes daqueles que profetizam ou daqueles que exortam, por exemplo. Os mestres são mencionados no Novo Testamento ao lado dos profetas. Atos capítulo 13, versículo 1, registra o seguinte: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Na verdade prática, comentaremos que as pessoas direcionadas por Deus para exercerem o ministério do ensino são chamadas para serem úteis na edificação da igreja como o corpo de Cristo. E como leitura bíblica em classe, o comentarista baseou seus estudos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 28 e 29, que assim dizem: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina,
porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A multidão se admirou da sua doutrina. Vastas multidões assistiram aos discursos do Mestre, o Mestre dos Mestres, o Mestre mais popular entre todos os doutores. As multidões ficavam encantadas com os seus ensinos. Eles ouviam a explanação da lei de uma forma tão clara, da maneira que nunca haviam ouvido antes. Sua doutrina moral oferecia conselhos com o intuito de convencer seus ouvintes com tanta clareza e os ensinava como tendo autoridade, como nunca haviam se sentido sob o ensinamento dos mestres, escribas e fariseus. Eis aqui a grande diferença entre as instruções dos escribas e fariseus, que eram mestres criados pela sabedoria humana, e aqueles a quem Deus capacitava com o dom do Espírito Santo. O mestre gerado pelos homens pode até pregar sobre doutrinas muito boas e sãs. Todavia, se não estiver revestido pela autoridade de Deus para cativar a alma do povo, de nada adiantará. A sabedoria secular continuará profana. A verdadeira pregação somente será eficaz se for inspirada pelo Espírito Santo. E ainda como leitura bíblica em classe, capítulo 13, versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veremos que Antioquia era a base do apóstolo Paulo, base de operação do apóstolo, cuja igreja caracterizava-se pela existência de muitos cristãos que eram considerados homens notáveis, tais como Barnabé e Simeão, chamado Níger, que no latim quer dizer negro, usado aqui como apelido, Lúcio, Cireneu, e Manaém, significa irmão de criação, e aplicava-se a meninos, bem como às crianças da nobreza, criadas na mesma corte. O título permanecia mesmo depois de atingirem a idade adulta. Manaém foi companheiro de brinquedos do rei Herodes Antipas, que reinou sobre a Galiléia e Pérea entre os anos 4 e 39 de nossa era. Os mestres possuíam o dom de interpretar as Escrituras. E na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 6 e 7, já lemos
e também já comentamos no texto áureo. Repetindo, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E ainda, Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago dizendo: receberemos mais duro juízo. O apóstolo Tiago dá o alerta de juízo, primeiramente a si mesmo, antes de advertir os outros. Os mestres enfrentarão o tribunal de Cristo e receberão mais duro juízo, com maior rigor do que os demais ministros. Isso em razão da sua maior influência, que se traduz em maior responsabilidade. No entanto, o juízo descrito aqui por Tiago não se refere à separação eterna de Deus, não, mas insinua um julgamento pormenorizado dos mestres ou doutores diante do tribunal de Cristo. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Liderança requer responsabilidade. Quando a honra é grande, a responsabilidade ainda é maior. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Quando as exigências do cargo são pesadas, significa que o castigo por não atender o que se deve cumprir é, da mesma forma, de mais duro juízo. As heresias ocorridas no seio da igreja ao longo dos anos, grande parte das divisões e das falhas cometidas no transcurso da história ocorreram por causa das ações de mestres sem entendimento e sem sabedoria provenientes de Deus. E como objetivos geral e específicos desta lição, fazer a descrição da função do ministério de mestre ou doutor, identificar no ministério terreno de Jesus o mestre por excelência, apontar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinarem a igreja e exibir a importância do dom ministerial de mestre ou doutor. E o ponto central desta lição, o dom ministerial de mestre ou doutor, é uma capacitação concedida pelo Espírito Santo. E na introdução, comentaremos que o ministério de mestre ou doutor da palavra,
é de fundamental importância para que a igreja possa distinguir com clareza o tempo presente, relacionando-o com as culturas, a teologia, as filosofias, etc. A função de mestre é primordial para o crescimento da igreja. A Bíblia Sagrada confirma seu grau de importância, reafirmando o quanto o obreiro deve esforçar-se intelectualmente para o exercício de tão nobre trabalho. Paulo escreveu: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. E ainda, Paulo dizendo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. O dom ministerial de mestre ou doutor é uma tarefa de assaz relevância. Por isso, exige muito de quem o desempenha. E no item 1, que tem por título Jesus, o mestre por excelência, no subitem número 1, a temática é o mestre da Galileia. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Jesus é o modelo de doutor incomparável. Suas instruções e ensinos eram discursos inflamados pelo amor ao ser humano. Como mestre dos mestres, superava muito os escribas da época. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 28 e 29. A verdade era a marca singular do Mestre Jesus. Seus ouvintes tinham somente duas opções ao ouvi-lo: amá-lo ou odiá-lo. Ninguém conseguia dar-lhe atenção e permanecer indiferente. Suas palavras perturbavam a consciência dos comodistas e tranquilizavam o coração do homem perturbado. E na subdivisão número 2, falaremos sobre o Mestre Divino. Nicodemos era um mestre em Israel e resolveu encontrar-se com Jesus à noite. Formado nas melhores escolas de Israel, profundo conhecedor das leis e seguidor do farisaísmo. Frente a frente com Jesus, reconheceu sua sabedoria inconteste. Diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer este sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Os fariseus eram ferrenhos adversários de Jesus. E esse fariseu, príncipe entre os judeus, declarou que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia, porque Deus era com ele. Um mestre chamou Jesus de o grande mestre. E no subitem número 3, temos por temática o mestre da humildade. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5. Com essa atitude, Jesus ensinou os discípulos a verdadeira essência da humildade. Esse cenário deve ter ocasionado um abalo moral para os arrogantes judeus. Pedro pareceu tão incomodado que questionou Jesus sobre a sua ação. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 6. Ninguém esperava um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas tão inexperientes. Mesmo sendo o mestre dos mestres, fez-se exemplo para os discípulos. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ainda capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63. Os ensinamentos de Jesus não eram meros discursos, mas palavras que traduziam espírito e vida. Ele tornou-se modelo de humildade e nos convida a agirmos da mesma forma. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 13 a 15. E no item número 2, o comentarista deu por título O Ensino das Escrituras na Igreja do Primeiro Século. Estudaremos no subitem número 1, uma ordem de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Essa foi a grande comissão que Jesus deixou aos discípulos antes de subir aos céus: ensinar todos os povos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Os primeiros apóstolos foram cuidadosos e obedeceram a uma determinação deixada por Jesus. Com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro levantou-se e fez um discurso inflamado, que na realidade foi um verdadeiro ensino, conforme registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 40. Com o objetivo de edificar a igreja, através do ensino da palavra, o Senhor Jesus habilitou algumas pessoas com o dom ministerial de mestre ou doutor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. O ministério de mestre ou doutor é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Isso não quer dizer que não devamos nos capacitar intelectualmente, pois a preparação para ensinar precisa harmonizar-se com a capacidade de assimilar conteúdos e aprender para poder ensinar. No subitem número 2, falaremos sobre as doutrinas dos apóstolos. Os recém-convertidos permaneceram no ensino dos apóstolos, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 43.
A doutrina dos apóstolos abrangia um conjunto de ensinos ministrados por eles de maneira constante e eficaz, visando o crescimento pleno dos recém-convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus. E no subitem número 3, falaremos sobre ensinamento persistente. Os primeiros mestres a respeito das Escrituras faziam parte do colégio apostólico. Atos capítulo 5, verso 42 diz: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja teve início com as reuniões que se realizavam nas residências dos crentes. O ensino era ministrado a pequenos grupos reunidos nos lares. Ainda Atos, capítulo 20, versículos 20 e 21, dizem assim: Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um verdadeiro mestre. Um mestre que ensinava não somente em público, mas reunia-se com as pessoas em suas casas. Deus preparou homens com habilidade para ensinar e estabeleceu doutores na igreja em Antioquia, conforme registro que nós já lemos no capítulo 13, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ainda hoje, Deus deseja levantar mestres na palavra para a edificação da igreja local. Odiernamente, nunca foi tão necessário pessoas dotadas com o dom do ministério de mestre ou doutor. E no item 3, o comentarista deu por título A Importância do Dom Ministerial de Mestre. Comentaremos no subitem número 1, uma necessidade urgente da igreja. É necessário que existam pessoas vocacionadas para exercerem o ministério de mestre ou doutor, visando sempre o crescimento espiritual da igreja. Não são todas as pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias a respeito da Bíblia Sagrada, a fim de que possam aplicá-las conforme a necessidade. Deus concedeu mestres e doutores à igreja, mas é preciso que a igreja invista neles. A igreja onde predomina a superficialidade bíblica, por absoluta falta de preparo de seus obreiros.
A falta de conhecimento gera infantilidade espiritual e, com isso, a probabilidade de enganos e heresias aumenta em função das astúcias dos falsos mestres. Segunda a Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O dom do ministério de mestre ou doutor é concedido pelo Espírito Santo com o objetivo de edificação e amadurecimento espiritual da igreja em todas as dimensões da vida cristã e, com isso, desmascarar os que introduzem falsos ensinos. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, ele disse: Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. E no subitem número 2, falaremos da responsabilidade de um discipulado contínuo. O discipulado não termina com o batismo em águas dos neoconvertidos. Não há nada mais equivocado do que pensar assim. O Mestre Jesus separou-nos para darmos continuidade à sua obra de forma contínua. Quem ensina, instrui os crentes para permanecerem na maturidade da fé. Trata-se de um aprendizado diário e permanente, tanto para quem é discipulado quanto para o discipulador. E no subitem número 3, falaremos sobre os requisitos necessários ao mestre. Alguns requisitos são precisos, são necessários para serem observados pela igreja, a fim de que pessoas possam exercer o dom ministerial de mestre ou doutor. Primeiro requisito: ser salvo em Cristo. Não pode existir dúvidas pessoais com relação à própria experiência salvífica por parte da pessoa vocacionada para o ministério do ensino, conforme escreveu Paulo 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 13. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele sofreremos. Se
sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Infelizmente, existem pregadores que não têm convicção daquilo que ensinam. Sendo assim, não há verdade e nem firmeza naquilo que pregam. Segundo requisito, hábito de ler. O brasileiro não possui o hábito de leitura e isso se torna um problema cultural. Se os líderes nada leem, seus seguidores igualmente nada lerão. Eis a pergunta: como ensinar aquilo que não lemos? Paulo levava a sério manter o hábito de leitura conforme os seguintes registros. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. E ainda 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Terceiro requisito: preparo intelectual. A Bíblia é o manual de estudo do ensinador. A cultura milenar e o mundo bíblico são diferentes do mundo moderno. Em razão disso, o mestre deve procurar compreender o contexto bíblico, tais como questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc. Sem conhecimento, a tendência é fazer ilações fantasiosas, apresentando-as como se fizessem parte da palavra de Deus. E o último requisito que o comentarista separou para nossos estudos: um coração em chamas. A verdadeira pregação expressa-se através da teologia em fogo. É da vontade de Deus que o ministro de ensino faça uso dos avanços das ciências bíblicas na pregação da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. As mentes e os corações das pessoas do nosso tempo precisam ser alcançados. Isso somente será possível se tivermos mestres com mentes preparadas, conectadas a um coração em chamas, conforme registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 12 a 26. E concluindo os nossos estudos de hoje, o preparo intelectual do obreiro não pode continuar servindo de tabu conforme conceitos errados propalados ao longo do tempo. Nunca ninguém se esfriou na fé pelo simples fato de estudar. Se isso fosse verdade,
o apóstolo Paulo seria o homem mais frio espiritualmente. Não existia obreiro tão bem preparado quanto ele entre os apóstolos do Novo Testamento. Atos capítulo 17, versículos 17 e 18 dizem assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Paulo soube conjugar seu preparo intelectual com a sua missão de apóstolo de Cristo. É disso que nossas igrejas, tão carentes, precisam hoje. Homens cheios do poder do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 a Pedro, capítulo 3, versículo 15. Assim está escrito: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E que Deus, portanto, nos abençoe e que levante mestres e doutores para que possamos ter uma igreja forte. Pessoas que abram suas bocas com autoridade e argumento convincente para arrebatar as almas das garras do diabo. E na próxima semana retornaremos aqui. Estaremos dando continuidade a este assunto tão cativante: os dons ministeriais. E na lição número 11, falaremos no ministério do presbítero, bispo ou ancião. Até lá, e que Deus a todos abençoe de forma abundante.